Olá, conscientes, boa noite. Hoje vamos conversar com a Andresa. Boa noite, Andresa. Primeiramente, gostaria que você falasse um pouquinho de você e da sua pesquisa. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. É, Como o Felipe falou, meu nome é Andresa. Eu fiz graduação em Ciências Econômicas na UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares. Eu fiz mestrado em Economia Aplicada na Universidade Federal de Viçosa e atualmente eu estou no doutorado em Economia Aplicada também pela Universidade Federal de Viçosa. Eu já estou no meio do meu doutorado, começando a pensar na minha tese. Aliás, começando a escrever a tese, eu já pensei muito nela. Ei, você podia falar resumidamente um pouquinho sobre a sua pesquisa e tal, tipo, os pontos principais, primeiramente? Sim, eu tenho trabalhado desde a minha graduação com questões de gênero dentro da economia. Assim, a minha linha de pesquisa é bem diferente do que a gente costuma imaginar do que é a economia, né? A gente pensa taxa de juros, inflação, e eu estou voltada mais para a questão social da economia mesmo, assim, em como indivíduos, as nossas ações e o que acontece com a gente podem afetar a economia de modo geral. E é isso que eu tenho trabalhado, basicamente com questões de gênero. Então, relacionado, mas no sentido assim de inserção de, de gênero no mercado de trabalho, ou a porcentagem de pessoas trabalhando, mas relacionado ao que, assim? Sim, quando a gente fala de questões de gênero dentro da economia, tem uma amplitude de temáticas muito grande, né? Porque a economia, ela basicamente se divide entre macroeconomia e microeconomia. Quando a gente pensa em macro, a gente está pensando numa área mais abrangente em questão de nível de país e quando a gente toca de inflação, política monetária, taxa de juros, tudo isso está na parte mais macroeconômica. E a parte microeconômica é quando a gente está estudando os indivíduos, os mercados, como questões relacionadas a uma pessoa podem, assim, agregado, afetar um país. Então, quando a gente pensa em questões de gênero, a gente está lidando com a discriminação que as mulheres sofrem no mercado de trabalho, diferenças salariais, entra também nas diferenças de pobreza. Questões de gênero podem estar relacionadas com educação, saúde. Então, são diversas áreas que talvez a gente não pense em economia, mas que, de modo geral, afetam sim a economia de um país, né? E eu, especificamente, tenho trabalhado atualmente mais na questão da pobreza e a relação da pobreza com o gênero. Na minha graduação, eu trabalhei com o mercado de trabalho e a discriminação salarial que as mulheres sofrem no mercado de trabalho, que é basicamente assim, uma diferença de salário que é dada somente pela questão do gênero. Assim, a gente pode ter que pessoas recebem salários diferentes porque têm níveis de educação diferentes, experiência, idade, várias questões. E a discriminação entra quando o salário da pessoa é afetado por essa característica imutável, por exemplo, o gênero ou a raça. E aí a discriminação de gênero no mercado de trabalho tem trabalhado isso, e foi isso que eu estudei na minha época de graduação, que era como que, quanto por cento, basicamente, as mulheres recebem a menos que os homens somente pelo fator discriminatório. E aí, pode falar. Você acha assim que nos últimos anos essa porcentagem tem diminuído ou ainda é uma discrepância muito grande em relação a essa discriminação de salarial entre gêneros? Olha, tem diminuído, graças a Deus a gente está conseguindo diminuir, mas são a passos muito lentos. O Banco Mundial ele costuma fazer um relatório anual que fala sobre diversos pontos de diferenças de gênero e se espera que demorem ainda cerca de 100 anos para que a gente consiga atingir igualdade de gênero no mundo, assim. Assim, a gente está falando de gênero aqui, né, no sentido de mulheres receberem menos do que homens, mas você acha que também, obviamente, também é a discriminação racial, mas você acha que também a discriminação na questão de LGBTQ+, a questão de próprio... Infelizmente, pode falar, Pode desculpa. falar, não, pode falar, pode falar. Não, infelizmente, quando a gente trata na economia de gênero, é mais na divisão binária mesmo, homem e mulher,
porque a gente tem uma falta de dados muito grande quando a gente lida com outros gêneros, né, os não binários, ou qualquer outra. A gente sabe que é uma questão muito ampla, né, quando a gente trata de gênero. É reconhecido que talvez essas pessoas, pessoas trans, pessoas não binárias, talvez tenham uma dificuldade ainda maior quando a gente pensa na divisão só entre homens e mulheres, mas a gente não tem dados para isso. E, basicamente, o que a economia aplicada faz é usar dados para dar mais realidade aos fatos, né? Assim, para a gente ter mais certeza, usar estatística. E aí a gente não tem nenhuma pesquisa no Brasil, e isso, infelizmente, assim, até nos países mais desenvolvidos não tem muitas pesquisas que abordem tanto a questão de sexualidade quanto além dessa de diferença binária de homem e mulher. Então, quando eu trabalho questões de gênero, basicamente eu estou lidando com as diferenças entre homens e mulheres, mas se espera, se isso ocorre com mulheres cis, provavelmente ocorre ainda pior com esses outros grupos que são mais discriminados na nossa sociedade. A gente tem visto, né, políticas nesse sentido para tentar é, diminuir essa discriminação, mas ainda ela é uma discriminação enraizada na sociedade, né, na nossa sociedade em geral. Sim. Assim, eu realmente espero que a cada vez mais isso possa diminuir, né, nesse sentido de que você tem duas pessoas que fazem exatamente o mesmo serviço, tecnicamente com a mesma qualidade, uma pessoa não pode ganhar mais só porque ela é de um gênero diferente da outra. Isso não faz sentido algum, porque as duas entregam o mesmo serviço, o mesmo produto. Então, Sim. assim, isso é muito triste de ver que essa ainda é a nossa realidade atual, por mais que esteja diminuindo. Assim, esperamos que no futuro isso evolua mais também para não falarmos apenas de gênero, mas falar como qualquer opção sexual ou racial, ou a gente também trazer essa discussão racial, porque também tem esse ponto, né? Normalmente quando a gente fala de desigualdade, né, nesse sentido, que a gente tem muita discriminação até em relação a gênero, em relação à raça, em relação à opção sexual. E assim, pensando em emprego, pensando em economia, se as pessoas conseguem desenvolver o mesmo trabalho, não deveria importar qual é o gênero, não deveria importar qual é a sua opção sexual, não deveria importar qual é a sua raça ou cor. Então, assim, eu acho que isso é uma pauta muito importante de se tratar e realmente a gente tem que mostrar os números. Então, a pesquisa que você faz em relação a isso é uma pesquisa muito importante. Porque enquanto a gente fica só no pensamento, eu acho que existe uma diferença, a gente não toma ação. Mas quando a gente realmente olha para o número e olha estatisticamente, aí a gente vê que quais ações a gente precisa e deve tomar para que essa desigualdade diminua cada vez mais em busca de uma igualdade salarial para pessoas que conseguem desenvolver, ter o mesmo nível de serviço. Sim, a questão é justamente essa, assim, a gente vive numa sociedade que está aprendendo ainda a caminhar como sociedade, né? Porque a gente tem diversos problemas que a gente carrega há muito tempo e quando a gente trata de discriminação, é recente que se começou a enxergar que isso é um problema e que existe de fato, porque a gente já estava vivendo num mundo onde as pessoas estavam acostumadas com isso, se achava que homens e mulheres, por exemplo, recebiam salários diferentes por níveis de produtividade diferentes, por questões que vão além de discriminação, né? Questões mais palpáveis. E realmente podem existir esse ponto. Só que a questão da gente trabalhar e estudar essas diferenças é porque vai muito além do salário, por exemplo. A gente tem diferenças no acesso, tem diferenças nas oportunidades. Quando a gente fala de homens e mulheres, o mercado de trabalho ele não está preparado para receber mães, o mercado de trabalho não quer as mães, e eles não querem as mulheres por pensar que elas podem ser mães um dia. O mercado de trabalho ele vive colocando de fora, né, as mulheres nesse sentido, pensando nesse sentido, porque elas não são tão produtivas quanto os homens, mas a questão é que
esse mundo não foi voltado para pensar nas necessidades que as mulheres teriam. Então, a gente é muito recente assim essa discussão de que a discriminação ela pode sim ter um impacto econômico, ela pode sim ter um impacto muito. Eu acho que eu travei. É, voltou agora a internet. Mas E assim, que. eu, Pode eu, falar. eu acho assim que a gente tem muito a crescer e evoluir como sociedade nesse ponto ainda, e a gente está tentando evolução. Mas assim, em relação a números, né, em si, você acha que faltaria muito ainda? Você acha assim, previsão, porque muitas vezes economia também a gente trabalha com Uhum. previsões, né? Tipo, o que esperar do futuro? Você acha que assim, quanto tempo acha ainda como sociedade a gente precisaria para evoluir para a gente chegar nesse ponto de igualdade entre. Então, igual eu te falei, essa previsão ela é feita anualmente, é num relatório de gap de gênero que chama, e ele avalia diversos pontos, como participação política, igualdade de acesso à educação, igualdade de acesso à saúde, igualdade no mercado de trabalho, e alguns outros pontos que eu não vou lembrar exatamente quais são, mas esse relatório anualmente ele faz essa previsão assim de quantos anos serão necessários para que o mundo, isso é um relatório global, né? Ele abrange diversos países, para que o mundo atinja essa igualdade de gênero. E aí, o último relatório de 2020, se eu não me engano, foi 99,8 anos, né? Então, são basicamente 100 anos aí que a gente precisa, isso considerando tudo como está hoje, né? Tudo mais mantido constante, tudo como está hoje, quantos anos seriam necessários para a gente atingir essa igualdade? E aí a previsão são 100 anos. O Brasil, por exemplo, ele é um país que ele tem igualdade quando a gente trata de acesso à educação. Não existe essa discriminação no nível de quem vai acessar a educação, né? Talvez não, existem de fato diferenças dentro do processo, né, ao longo do caminho da educação, mas de modo geral, meninos e meninas têm o mesmo acesso. E o Brasil também tem essa igualdade no acesso à saúde, que ele também é universal no país. Mas os principais pontos, assim, os pontos mais difíceis no nosso país estão relacionados à política e ao mercado de trabalho, que é onde a gente vê diversos problemas que começam cedo, assim, tanto a divisão de que carreira que homens e mulheres costumam seguir. A gente tem a segregação no mercado de trabalho, que é basicamente assim, o mercado tem um lugar para os homens e lugar para as mulheres. E o lugar das mulheres, ele é normalmente de salários mais baixos, assim, as mulheres são mais inseridas no mercado de serviços, né, no setor de serviços no Brasil. E aí está realmente mais associado a salários mais baixos, tanto que até homens que trabalham nessa segregação que é usualmente conhecida como de mulher, eles costumam receber menos também. Então, é uma segregação onde esse mercado ele já está pagando menos porque ele é considerado feminino. E, além disso, a gente tem diferentes oportunidades de ascensão de carreira. Os homens conseguem ascender mais, chegar a cargos de líderes e gerência do que as mulheres. É uma discrepância bem grande quando a gente fala do Brasil. E além de outras diferenças, como o salário, né, que a gente já tocou, a gente tem que no Brasil as mulheres recebem cerca de 30 a 40% menos do que os homens, se forem consideradas duas pessoas iguais, assim, elas são exatamente iguais, na mesma posição, mesmo nível de produtividade, idade, tudo. A única diferença é o gênero, as mulheres estão recebendo cerca de 30 a 40% menos. E se a gente for fazer essa divisão de raça, mulheres negras, elas estão numa posição ainda pior, né? São as que estão recebendo menos no mercado de trabalho. Então, a gente tem diversos pontos, assim, um longo caminho pela frente. E quando a gente fala de pesquisa em si, ainda é uma área que é bem criticada na economia, né?
é, é, é mais recente que se começou a ver a importância de estudar essas discrepâncias e perceber que elas existem e estudar essa importância de como que tentar reduzir essa desigualdade é importante para o desenvolvimento de um país de modo geral. Assim, se você não quiser pensar na questão social e na questão ética e toda essa dificuldade, você pensar só no ponto de vista econômico, capitalista, ainda assim a desigualdade ela afeta o desenvolvimento do país, porque a gente tem pessoas que não estão sendo tão produtivas quanto poderiam. E você acha que, assim, eh, ainda se sofre muito preconceito no trabalho por, por ser, tipo, é preconceito de gênero mesmo? Eu acho que essa é a questão, assim. Não sei se tem alguma pesquisa relacionada a isso, nesse ponto ainda, de como, como a mulher já inserida no trabalho, né, recebendo menos, ainda sofre preconceito pelo seu trabalho, mesmo o seu trabalho às vezes sendo melhor do que um trabalho executado por uma pessoa do sexo masculino, digamos assim. Sim. Eu não vou, nesse quesito, eu não vou ter dados para te passar, porque eu já estou um pouco mais distante desses estudos, né? Eu tenho estudado mais pobreza ultimamente. Mas, de fato, as mulheres no mercado de trabalho, elas acabam tendo que se provar 2 vezes, 3 vezes mais do que os homens. Às vezes ela faz um trabalho e está muito melhor do que o dos outros colegas, né? E ela tem que ficar provando várias vezes para que ela tenha sua voz ouvida, para que ela tenha o lugar no mercado de trabalho. Às vezes ela consegue atingir esse lugar, mas mais numa questão no papel mesmo, assim, porque em termos de voz ativa dentro daquele lugar, ela ainda não tem, ela ainda não está sendo escutada. E eu já vi vários relatos de mulheres que têm suas ideias roubadas, de chefes que não dão importância para a opinião. Então, assim, isso claro que eu estou saindo um pouco dos fatos mais concretos, né, dos dados, mas de relatos de sofrência que de fato ainda existe, assim, e que às vezes acaba sendo mais sutil, porque hoje a gente sabe que a discriminação não pode acontecer. Então, isso são coisas que vão acontecendo de forma mais sutil, não é tão descarado. É, era, ainda temos que evoluir muito ainda como sociedade, mas você falou que agora está estudando mais pobreza. Também existe uma correlação entre pessoas na pobreza e a questão de gênero? Existem mais ah, pessoas de um determinado gênero em um nível menor, né, um nível de pobreza maior, digamos assim. Infelizmente, existe um fenômeno na economia que a gente conhece como feminização da pobreza. É uma teoria que já comprovado por diversos fatos que as mulheres elas tendem a ser mais representativas dentre os mais pobres. Inclusive, isso foi uma coisa que eu estudei na minha dissertação. Na minha dissertação, eu consegui achar que no Brasil metropolitano os domicílios chefiados por mulheres são cerca de 38 pontos percentuais mais prováveis de serem pobres do que os domicílios chefiados por homens. E isso é uma diferença significativa, assim, a gente pensar que chefia de domicílio, né, geralmente é aquela pessoa responsável pelo domicílio, que tem maior voz ativa, que é mais, que é quem manda mais, né? E a gente pensar que quando a gente tem um domicílio que é a mulher que está à frente dessa posição, ele tem mais probabilidade de ser pobre do que um domicílio onde é o homem que está à frente. E aí a gente pode pensar em vários fatores, assim, não é só porque a mulher que está ali na frente daquele domicílio que ele é mais pobre. É porque geralmente mulheres chefes de domicílios elas são chefes de domicílio porque elas não têm com quem dividir as responsabilidades. No Brasil a gente tem uma herança patriarcal, né, onde essa responsabilidade geralmente é masculina. Então, a maioria dos domicílios que são chefiados por mulheres são aqueles domicílios onde não tem essa presença masculina, que são as mães solo, né, na maioria das vezes. E aí a gente pensar que essas pessoas estão em condições de pobreza, então, porque elas não têm com quem dividir tarefas dentro do domicílio, então, às vezes, elas têm que trabalhar no mercado de trabalho uma quantidade menor de horas para que consiga dar conta das duas coisas. Elas sofrem jornada dupla de trabalho, né? Justamente por isso tem o mercado de trabalho, que é o trabalho remunerado, e ainda tem o trabalho doméstico, né? Que é
tomar conta da casa, dos filhos, e isso mesmo num domicílio onde tem duas pessoas, né, dois responsáveis, a gente chama de domicílios nucleares, né, onde é um domicílio com um casal. Mesmo nesses domicílios, a gente tem que a mulher, ela costuma ser a maior responsável pelo trabalho doméstico, pelos cuidados com os filhos. Então, essa jornada dupla de trabalho que a mulher tem, ela é significativa também. Aquela questão, como a gente já comentou, né, do mercado de trabalho, das mulheres receberem salários menores, têm menores oportunidades, às vezes elas não conseguem trabalhar porque não têm onde deixar os filhos. Então, esses domicílios chefiados por mulheres, eles acabam sendo mais pobres por diversos fatores que estão antes, assim, né? Antes da gente pensar só na chefia. E pensando assim, fora do domicílio, né? Pensando nos indivíduos mesmo, as mulheres são mais representativas entre os pobres. Não, E ainda tem uma questão assim que deixa até um pouco triste de pensar e que a economia mostra é que às vezes crianças que são criadas nesses domicílios chefiados por mulheres, elas costumam também viver mais nesse ciclo de pobreza, né, na armadilha da pobreza, do que crianças que vêm de domicílios chefiados por homens. Mas aí não é o problema da mãe, porque a mãe não soube criar, assim, dessas todas essas faltas de oportunidade que fazem com que essa criança cresça num ambiente que não propicie ela mudar de vida assim no futuro, né? Sair do ciclo. como você mesmo falou, tem a questão dela receber menos, já está o que a gente vem falando, né, de produzir o mesmo trabalho e ainda receber menos. Tem a questão realmente dela ter precisar trabalhar menos porque ainda tem que cuidar do filho, então na verdade não é que ela talvez esteja menos horas no mercado de trabalho porque ela precisa trabalhar em casa. Então Uhum. realmente é um conjunto de fatores que pode realmente levar essa situação que é uma situação assim que muitas vezes não é discutida. Não se tem tanto costume de falar sobre isso, eu não consigo ver isso tanto em jornais e tudo mais, essa questão de associar, né, um nível de pobreza, uma condição de pobreza maior em relação a domicílios chefiados por mulheres. E assim, é uma coisa muito interessante de se avaliar, porque a gente tem todo um conjunto, né, de fatores que levam a isso, e, e assim, por muitas vezes ele é, não vou falar menosprezado, né, mas no sentido, tipo, ele não é tão bem discutido, talvez tanto na economia, não sei, porque assim, não se fala-se tanto disso, e que é um ponto muito interessante. Eu mesma já fui questionada de por que que eu estudava isso, assim, qual que era a importância de estar estudando isso. Realmente é triste pensar que as pessoas não enxergam que é importante, como sociedade, a gente querer quebrar esses ciclos, né? Mas geralmente quem questiona, né? Quem quer questionar por que que essas coisas acontecem é quem está na posição da minoria. Os privilegiados não costumam se questionar muito, né? De por que que as coisas estão dando errado. E a ciência com que a gente se fala, ela tem que trabalhar no limiar, né? Se a gente Sim. continuar estudando mesmo, a gente não sai. A gente justamente tem que buscar a entender aquilo que a gente não tinha discutindo antes. Então, isso é ciência, digamos assim, né? Então, Isso, a ciência tem que ser para todos, né? A gente não exato. pode continuar. A gente tem que fazer as nossas políticas públicas, né? Pensando numa realidade da economia mesmo, porque a economia ela é muito pensada as pesquisas da área econômica, né? São muito pensadas para guiar as políticas públicas, né? Porque essa é uma das principais intenções, né? Só que não adianta a gente querer ficar guiando as políticas públicas sem pensar nos casos específicos. A gente não pode tentar generalizar. Uma política pública que vai ajudar os homens não necessariamente vai ser a mesma que vai ajudar as mulheres. E também a que vai ajudar os brancos não necessariamente é a mesma que vai ajudar os negros, porque a gente vive numa sociedade que tem essa polarização. Então, quando a gente vai pensar em que tipo de política pública fazer, quando a gente está pensando assim, eu vou criar uma política que vai reduzir a discriminação. Tá, mas e aí? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ajudar as pessoas dentro de cada grupo de forma mais eficiente? Porque se a gente está numa economia que não pensa nas suas minorias e nos seus subgrupos da população,
A gente está numa economia que não está sendo eficiente. A gente pode atingir um nível maior de crescimento, um nível maior de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento, se a gente pensar em como tratar com essa população que está sendo não menosprezada, né? Igual você falou, mas que está sendo subjugada o tempo inteiro. Então, assim, a gente, você até comentou que tecnicamente no Brasil a gente tem oportunidade de educação, porque tecnicamente todas as crianças tecnicamente vão à escola para estudar, tem esse acesso à escola, a gente tem acesso à saúde, mas mesmo assim existe a desigualdade no acesso à escola e a desigualdade no acesso à saúde também. Então, assim, por mais que a gente tenha esse acesso ainda é não, mas podemos dizer que em alguns casos ele é desigual. Sim, é E, porque não basta só estar disponível, né? Não basta a gente ter o SUS, por exemplo, que está disponível para todos. O SUS ele precisa existir, ele tem um papel importante dele e ele está disponível para todos. Mas a gente precisa ter alguma coisa além disso que informe as pessoas que ele está de fato disponível para todos. Porque às vezes as pessoas não sabem que elas têm esse acesso, assim. Quando a gente pensa de educação pública mesmo, muitas pessoas não sabem que elas podem entrar na Universidade Federal porque não é uma informação que chegou nelas. Então, a gente precisa, quando a gente faz a análise, né, se no Brasil tem o acesso igual para a educação, ele tem, ele está lá. Mas ele está sendo acessado de fato de forma igual? Porque aí tem a disponibilidade é uma coisa e a pessoa utilizar de fato é outra, e aí que entra essa desigualdade, né? Você está comentando. Às vezes está lá disponível para todo mundo, mas não é todo mundo que sabe como usar e que vai conseguir, né? exato. E até, por exemplo, ensino, ensino de base mesmo, escola, eh, ensino fundamental, ensino médio, nesse sentido de praticamente toda a cidade, é obrigação do estado e do município, eu não sei exatamente qual é qual, eu acho que o estado tem a obrigação do ensino médio, o município tem a obrigação de ter o ensino fundamental, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é isso também. Então, assim, existe essa obrigação, teriam acesso a todos, os pais, existe alguma lei que os pais devem colocar os seus filhos na escola, mas não necessariamente isso é observado em todas as cidades do Brasil, porque o Brasil é muito grande, existem cidades pequenas, existem cidades com dificuldade a esse acesso, e também pode estar relacionado isso a também a pobreza e também a domicílios chefiados por mulheres. Então, acho assim, a gente tem um grande conjunto de fatores que em conjunto, eles ainda fortalecem essa desigualdade. Então, assim, a gente Uhum. precisa de políticas públicas fortes e a gente precisa de ter estudos para dar base para essas políticas públicas. Então, realmente, esse tipo de ciência é necessária para que a gente basear as nossas políticas públicas e levar o acesso a conhecimento, saúde e emprego igualitário para o máximo número de brasileiros ou de pessoas no mundo, se possível. E eu acho importante estudar isso dentro da economia, mais ainda, porque a gente sabe da realidade, a gente enxerga essa realidade. Se você é uma pessoa que tem um pouquinho mais de visão crítica, você consegue enxergar essas diferenças dentro da sociedade, essa realidade. Só que quando você faz um estudo e mostra números e mostra provas concretas de que as coisas estão acontecendo, as pessoas tendem a acreditar mais. É muito difícil você duvidar e refutar quando eu estou te mostrando os dados, eu estou te mostrando a estatística, que foi tudo feito à base de cálculo, sem nenhum viés de visão. Então, a economia, estudando essas visões de gênero, entra muito nesse ponto, assim, também. Principalmente quando eu falo de economia aplicada, que é a área que eu estou, que é justamente a economia que usa de dados estatísticos e matemáticos, assim, né, para tentar provar mais, assim, né, usar fatos. Claro que a economia não é uma ciência exata, porque quando a gente trata de pessoas, nada é exato, né? Não é igual na matemática que a conta fecha. Só que quando a gente consegue mostrar dados e consegue mostrar uma conta uma conta bem feita, sem viés, a gente consegue convencer melhor as pessoas. E por mais que não seja exata, a gente tem uma probabilidade grande de acertar quando se
faz um estudo estatístico correto dos dados, Sim. fazer um estudo preditivo, e esse estudo pode não, ele deve basear políticas, tanto econômicas quanto como públicas, esse tipo de ações para melhorar a nossa sociedade e mitigar a desigualdade social que a gente vive. Eu acho sim, a gente falou muito sobre esse tema. Eu não sei exatamente se tem mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre sua pesquisa, fazer uma consideração final sobre o assunto. Não, só queria tocar num outro ponto, assim, que é um pouco mais relacionado com o que eu estou estudando agora na minha tese. Na minha tese, eu estou entrando no ponto da pobreza multidimensional, né? Quando a gente pensa em pobreza, a gente pensa muito em renda, só que a pessoa ela pode ser pobre em diversos aspectos. Ela pode não ter uma condição de moradia adequada, que ela precise, né? Não pode, ela pode não ter acesso à saúde, o que afeta diversas outras áreas, acesso à educação. E aí, o meu objetivo na minha tese, que eu ainda estou fazendo, ainda não tem nenhum resultado, mas é realmente fazer uma análise assim, separada de gênero sobre essa pobreza multidimensional. E aí, eu acho sempre importante, quando a gente for pensar nesses aspectos, pensar que é uma complexidade que vem de vários ramos, assim. Quando a gente fala que a mulher é discriminada no mercado de trabalho, a gente não está só falando que alguém chegou, apontou o dedo e falou você vai receber menos porque você é mulher. Quando a gente fala que as mulheres elas estudam mais áreas relacionadas a cuidados, enquanto os homens estudam mais exatas, não é porque alguém apontou o dedo e obrigou as mulheres a irem para essas áreas, mas é porque a gente vive numa sociedade, numa cultura que vai levando a esses acontecimentos. Então, sempre quando a gente vai estudar e falar desses assuntos, a gente tem que ter essa cautela de entender que são diversos pontos e diversas áreas que vão levar a isso. Então, por exemplo, quando eu estou estudando a pobreza multidimensional, eu estou entendendo que a privação, né, a pobreza, a sensação de vulnerabilidade e privação que uma pessoa pode sentir, ela está conectada a diversas áreas assim do ser e da funcionalidade dela, diversas questões que são ativamente econômicas, como saúde, educação, são questões que são questões ativamente econômicas, né? A gente entende que um indivíduo precisa ter educação, precisa ter saúde para esse indivíduo ser produtivo na economia. Né? Então, é entender que tudo isso é um sistema muito mais complexo do que a gente pode falar. A gente tenta, assim, quando a gente conversa, a gente meio que está coçando a superfície só. É um sistema muito mais complexo e que não é nada tão, assim, certinho para a gente falar. É por isso exato que está acontecendo. Que os homicídios chefiados por mulheres são mais pobres, porque a mulher não consegue trabalhar igual ao homem. Assim, é tudo muito mais complexo. E sempre que a gente vai pensar nesses assuntos, tem que pensar um pouco nessa complexidade, de onde vem tudo isso, né? Para a gente conseguir entender melhor como que as coisas acontecem, qual que é o fenômeno. Sim, eu queria agradecer demais a sua presença hoje aqui no Consciência, Andresa, falando sobre a importância de analisar e estudar o gênero, né, na economia, a inserção, a diferença, a desigualdade em relação a gênero na economia, avaliando os seus diversos fatores, como a gente já citou aqui hoje. Eu realmente queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi um bate-papo que abriu muita mente sobre esse assunto, né, sobre a desigualdade que ainda estamos vivendo na nossa sociedade. Eu queria pedir a você que gostou desse vídeo, né, desse conteúdo, e que curta o vídeo, divulgue, né, mostre, leve para as pessoas verem ainda a desigualdade que temos na economia hoje em relação a gênero. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário sobre o assunto, comente aqui no vídeo. Se eu puder responder, provavelmente eu não vou saber o tema, mas eu posso levar a pergunta para a Andressa para ela responder algo sobre o tipo, se a gente puder. Então, qualquer dúvida sobre o assunto, comente aqui embaixo. É, a gente estamos no canal, tem agora o @consciênciaytbr no Instagram. E às vezes, como é um canal pequeno no YouTube, né? Então ele não divulga todos os vídeos. Então lá no Consciência, toda vez que sai um vídeo, a gente posta. Então talvez chegue melhor para todo mundo se você curtir a gente lá no Instagram, né? Se você seguir a gente no Instagram.
E é isso, muito obrigado, Andressa. Se você quiser falar mais alguma Obrigada, coisa no Felipe. final. Só queria falar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar mais sobre o assunto, pode me procurar. Posso deixar meu e-mail disponível aí depois. E foi muito legal essa conversa que a gente teve hoje. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo mais esse vídeo do Consciência. Boa noite e tchau, todos conscientes.